E começa finalmente a Copa do Mundo. E o 45 minutos com o mundo da Copa está aqui em Cabo Verde, acompanhando a emoção da torcida na estreia, na abertura da primeira Copa em que a seleção africana, a seleção de Cabo Verde, vai participar. E você vem com a gente nessa viagem imperdível. A gente vai passar por mais de 20 países em 4 continentes, mostrando isso aqui, mostrando como as pessoas vivem de fato a Copa do Mundo, em comunidade, entre os seus, com muita paixão, com muita emoção. Isso é a Copa do Mundo e isso aqui é o mundo da Copa. Hoje a gente viveu aqui uma experiência única. Estamos numa das principais praças da cidade de Praia, em Cabo Verde, e quando eu falo que é uma experiência única, não é pra gente não, é pra todo mundo que está aqui ao nosso redor. Os cabo-verdianos estão pela primeira vez vivendo a experiência de fazer parte de uma Copa do Mundo. Esse espaço que a gente está vendo aqui, ele acabou de ser inaugurado. Quando a gente chegou, estavam instalando os últimos detalhes, ainda estão colocando a bandeira ali, ainda tem detalhes sendo acertados, mas é o primeiro instante que eu não tenho dúvida que na estreia de Cabo Verde isso aqui vai estar tomado de gente. Não, seria uma loucura. Assim, a gente tá vendo, o jogo era África do Sul e México, mas a gente até tava dizendo, pô, isso aqui com Espanha e Cabo Verde. Veja, ele coloca, detalhe, tem arquibancada do lado de lá, mas tem um telão ali do outro lado, tá? Os caras ficam de costas, né? Botaram o telão dos dois lados. E assim, imagino que vai ser uma loucura. E até curioso que a gente tem uma volta aqui no bairro antes, Fred. E tem gente preparando televisão nas ruas por aí, nas suas casas também, fazendo seus próprios churrascos. Isso para abertura da Copa. Então dá para ver que ainda que algumas crianças que Celso entrevistou, que eu perguntei no começo, que lembram da Copa, a gente tem o Miguel que lembra, mas estão vivendo a primeira Copa. Quem tem 12 anos, 13 anos agora, e até os adultos agora vivendo a experiência de ter um time real para torcer. A gente vê os pais chegando com os filhos e vão chegando meio sem jeito, perguntando se é público, se é pago. Então, exatamente, teve isso também. São cenas bonitas, sabe? São cenas que emocionam, porque eu acho que às vezes a melhor forma de enxergar o futebol é pelos olhos de uma criança. E aqui é como se todo mundo fosse um pouco criança. Porque é uma experiência nova para o adulto, é uma experiência nova para o pai com o filho, para a mãe que chega com as crianças. E é bonito ver isso. Sinceramente, eu fiquei um pouco emocionado, cara, porque a gente vê tanto jogo de futebol, mas é raro a gente estar num ambiente que 80%, 90% do público é formado por crianças, pô. Sabe, os olhos brilhando. E tem outra questão de identidade, veja. Passando aqui. A gente, quando estava abordando, eram várias crianças, até porque a gente estava o jogo começa meio no fim do horário escolar, né? Muitas crianças saindo da escola, de várias escolas aqui na região, mais uma vez passando aqui, inclusive. E ali a gente fez até é África do Sul ou México. Aí começou empatado, no final desgarrou para a África do Sul. Aí o único adulto que estava acompanhando ali aquela entrevista que a gente estava fazendo, ele meio que disse assim, África do Sul por uma questão de África e ponto. Assim, não tem como você correr dessa identidade. Chega aqui, chega. O que é que você quer falar? Diga ali, olhando para a câmera. Olhando para a câmera. O que vocês acham de Cabo Verde? A gente tá aqui para saber o que é que você acha da seleção de Cabo Verde. Diga aí. Melhor do mundo. Contra a Espanha na estreia, tá confiante? Sim. Diga o placar então, placar. 1-0. E como é para você estar vivendo a Copa do Mundo pela primeira vez com Cabo Verde jogando essa Copa? Muito bom. Tá na expectativa para esse jogo? Qual a expectativa? Vai ver na praça, vai ver em casa, vai ver Em casa. com a família, amigos? Tem um nervosismo, uma ansiedade? Não. Confiança? Claro. Por quê? Confia em qual jogador? Aí complicou. Certo. Celso, como a gente tá dizendo, ó, as crianças tomam conta aqui da praça. É realmente uma experiência... Pra gente, inclusive, né? Porque tá ali o microfone, pode sair qualquer coisa. Exatamente. É sempre um risco, mas a gente abraçou esse risco aqui ao longo do dia. Uma estrutura muito legal, um clima muito leve. E repito, eu acho que o futebol precisa um pouco disso. Que a gente volte a ver o jogo dessa forma. Com as crianças brincando, correndo. Tem um gramado aqui. Que acabaram, inclusive, de tirar a divisória do gramado. Agora tá o gramado livre. Porque estavam montando ainda. No fim das contas, não era nenhuma proibição. Era um final de obra. Eu só queria dizer ainda um ponto, Fred, quando você fala do envolvimento nessa praça. Falando do que a gente viu assim, na cidade desde que a gente chegou. A gente passou o dia inteiro assim atrás
Aquela bandeirinha clássica do Brasil, tá ali no carro, carros, né? dos Aqui- carros aqui, muito. Que canal é esse? 45 minutos do Brasil. Aquela bandeirinha clássica do Brasil, de forma proporcional, tem muito mais aqui, viu? E outra coisa, que a gente tava nessa praça, a gente tava vindo de outra praça. E a quantidade, me chama a atenção, de mulheres, mas de mulheres com a camisa da seleção de Cabo Verde. Assim, porque tem muitos homens, muitas crianças, mas o envolvimento, ele realmente é geral, assim, é muito fácil assim, de encontrar gente envolvida com esse evento, com essa participação inédita. Quando a gente pergunta, sobretudo para os adultos, tá? As crianças não conseguem formular a resposta com tanto detalhamento. E os adultos dizem que vão vencer a Espanha, os adultos dizem que Cabo Verde vai fazer uma grande Copa. E a gente pergunta por que a confiança. As respostas quase sempre são as mesmas. A nossa seleção joga por amor a Cabo Verde. Qual é o diferencial? O amor a Cabo Verde, a paixão por Cabo Verde. Então, talvez a gente tenha tido a melhor das escolhas em começar do zero, porque aqui a Copa ela está renascendo diante dos olhos de tanta gente, tá? É uma experiência que vai ficar marcada e que, como a gente falou no começo desse vídeo, eu queria estar aqui, Celso, para ver essa praça tomada de gente. Agora, o perigo é que entre o sonho deles e a realidade de uma Espanha pode ser um dia mais... Mas até sobre O isso, futebol dando a tapa na cara da realidade, derrubando sonhos. mas até sobre isso, gente, obviamente brincando, então, ó, depois de Cabo Verde, a simpatia, muita gente aí identificando o Brasil, aí faz uma média, Brasil, encontramos algumas camisas do Brasil, Neymar absoluto aqui. é o craque do Brasil. Vai destruir, assim, vai jogar, vai assim, Neymar tá. Mas eu ouvi algumas respostas surpreendentes. Espanha. Assim, Portugal, apesar de toda a. Aliás, tem toda a influência, mas também tem toda a questão da independência. Mas a Espanha, no caso, é pelo fato de ser o primeiro adversário. Pode ser um algoz, talvez, mas ao mesmo tempo, passado isso, tem uma admiração ali. E, de fato, é uma seleção que causa admiração pelo futebol que joga. Agora, pra gente não ficar só dizendo que tudo aqui foi uma grande experiência, foi perfeito, Vai falar eu do acho som, que os né? organizadores estão minando uma das experiências fundamentais de futebol, que é a imersão ao jogo que está sendo transmitido. Queira ou não queira, é o primeiro jogo da Copa do Mundo. Ok, México e África do Sul não é uma grande atração, você não tem Mas pode ser inexperiência justamente, isso, né? você não tem astros do futebol mundial em campo, você não tem Cristiano Ronaldo, você não tem Messi, você não tem a Inglaterra, a França, você tem duas equipes intermediárias, mas é isso que vocês estão ouvindo, não sei se o som pega, mas imagino que sim, é música o tempo inteiro, e são músicas exaltando a seleção de Cabo Verde. A do Tubarões, teve uma hora que ela tocou 7 vezes seguidas aqui, então assim, a paixão pela seleção tá atingindo níveis assim, quase que de meu amigo, loucura, porque vamos dizer que esse jogo vai ter com os descontos 100 e tantos minutos, vão ser 100 e tantos minutos tocando 3 ou 4 músicas aqui, que são músicas celebrando Cabo Verde, celebrando a participação de Cabo Verde na Copa do Mundo. Fred, ainda tem eu acho que a segunda vez que eu digo isso é porque o assunto vai aparecendo. Mas quando o Fred falou, só um jogo que acaba não tendo tanto peso, mas aqui, na hora que tu falou isso, eu tava refletindo. Quando o seu time, você acompanha a gente aqui, muita gente do Nordeste, tem de outros estados também, mas enfim. Mas esse Brasil fora do eixo. Tem muita gente do eixo que acompanha e pode chegar também. Mas o cara joga uma vez a Libertadores. Você já olha os outros jogos da Libertadores. Exatamente. Você tá na Copa do Brasil, avançou a fase. Você olha os outros jogos. A própria Série A ou Série B. Tipo, você não faz parte? Essa galera que tá vindo aqui, esse jogo não é. Eles não estão vendo, os adultos, sobretudo, como viram África do Sul e México, que abriram a Copa de 2010. Duvido, cara. Detalhe, ainda que aquela Copa tenha sido simbólica, porque foi a Copa na África, ok. Mas agora o cara olha Fazer parte fazendo é parte. diferente. É dizendo assim, olha, o cara vê do jogo, o tipo de comentário que o cara vê do jogo, isso, dá pra ganhar disso aí, viu? Eu sei, o cara olha de forma diferente. Aqui é uma história de pertencimento, é uma história de fazer parte. Eu acho que esse é o resumo. Tudo isso aqui, a arquibancada tá enchendo, tá? É fazer parte. Enquanto o sonho estiver vivo, a gente vai ter cada dia mais crianças, cada dia mais mulheres, cada dia mais adultos, mais idosos, cada dia mais pessoas se juntando aqui nessa praça. E essa praça
é um pedacinho desse mundo da Copa que a gente está viajando para mostrar a vocês, onde a Copa é feita com paixão. Uma das missões dessa nossa viagem é resgatar isso, é resgatar a essência do futebol, a paixão, a mobilização. E eu não tenho dúvida que nessas horas que a gente viveu aqui em Cabo Verde, a gente teve essa resposta, tá, com muita pureza, tá, com muita até inocência, não só das crianças nesse caso.